Que o Brasil é de maioria cristão, ninguém tem dúvida sobre isso. Muitas pessoas acreditam no Altíssimo e no sacrifício do seu filho. Só que o curioso dessa história é que, apesar das pessoas terem essa fé, elas não creem na espiritualidade, ignoram completamente as forças ocultas, inclusive o fato de que Cristo foi o maior exorcista que já pisou na terra. Mesmo assim, boa parte dos cristãos preferem ignorar tudo isso e achar que Deus existe, mas eu não creio que as influências malignas podem chegar até mim e nem creio nelas. Um excelente filme, que talvez tenha sido estragado por um tom de humor, umas pitadas de humor no meio das cenas, se chama Arraste-me para o Inferno. Esse filme ilustra com perfeição o que passa uma pessoa que está amaldiçoada. No enredo do filme, uma jovem moça que trabalha em um banco querendo uma promoção, nega um empréstimo a uma senhora. Essa senhora, na verdade, era uma bruxa e joga uma terrível maldição nela. As forças demoníacas agora passam a atormentá-la. Ela vê imagens terríveis, sombrias, que a deixam apavorada e ela tenta de todas as formas se livrar disso. Ao invés de procurar as forças do bem, ela procura os bruxos, que começam a sugar cada vez mais dinheiro dela. Em meio a uma das fórmulas para se livrar da maldição, é recomendado que ela comece a adorar o demônio que a persegue, fazendo assim um sacrifício para agradá-lo, já que ele quer uma vida, então que ela dê a vida de alguém para ele. E ela resolve dar do seu próprio gato de estimação, um animal que ela gosta, e dessa forma acalmar a entidade. Ela pensa de início que o sacrifício deu certo, mas logo começam os tormentos de novo. Sem saída, vendo que sua hora está chegando, ela resolve fazer uma sessão com os bruxos e eles fazem um ritual para a invocação do demônio. Uma coisa bem fiel às práticas antigas ocultistas é que eles trazem uma cabra para transferir o demônio para esta cabra, e também nós podemos ver isso na própria Bíblia. As pessoas traziam esses animais, oravam em suas cabeças e os soltavam no deserto, para que assim ele levasse os pecados daquela pessoa. Muitos acreditam até que isso deu origem a Baphomet. Foi dessa forma que ele teria nascido. Claro que isso é só especulação, não tem provas bíblicas disso. Talvez um melhor exemplo seja o de Cristo, quando foi exorcizar o demônio conhecido como Legião, porque eram muitos, e eles pediram para ficar nos porcos. Não me mande de volta para o inferno, Senhor. Permita-nos que entremos nos porcos. Então você vê claramente, aí sim, com parâmetro bíblico, os demônios pedindo para tomarem posse dos animais, possuí-los. E assim Jesus permite. Nesse filme nós vemos algo parecido. O demônio incorpora na bruxa e logo em seguida a moça dá um jeito de colocá-lo dentro da cabra, fazendo com que ele toque em sua testa. A ideia era, uma vez o demônio estando dentro do bode, cortar-lhe a cabeça e assim acabar com suas forças na terra e mandá-lo de volta para o inferno. Porém, o ritual acaba dando errado, já que o homem erra o golpe de faca e é mordido, se tornando assim possuído. Esse filme é muito interessante, eu recomendo demais você que gosta de coisas baseadas em fatos reais, né? Hoje já não se faz mais filmes assim. Cada vez tem ficado mais um besterol com a única intenção de assustar, não revelar mais essas práticas que acontecem nas sombras e as pessoas cobram muito dinheiro para que seja feito. Apesar de ter essas pitadas de humor, talvez até para o filme ficar mais passável, é um filme que vale muito a pena você assistir e você verá o que de fato acontece com uma pessoa amaldiçoada. É uma das piores coisas para desmanchar, meu irmão. É preciso muita fé em Deus, intervenção divina de fato, é preciso que Deus intervenha por você, muita oração para isso acontecer, muita fé, e realmente é difícil. É uma das piores coisas que tem, maldições. Muitas pessoas, inclusive, dentro do ocultismo, dizem que maldição não se para, apenas se sai do caminho, já que realmente é muito difícil, você precisa da intervenção divina para se livrar dela, né? Mas por que eu estou falando de tudo isso? Como você viu aí a cabra, literalmente, com feições humanas, acredite, meus irmãos, isso tem acontecido e já não é a primeira vez, né? Nós já mostramos aqui influências espirituais nesses animais, inclusive vou colocar a imagem aqui para você de novo, do bode, né, andando no meio do chiqueiro, né, o pai de chiqueiro, andando com duas patas. Um fenômeno que acontece e que é muito estranho. Inclusive as pessoas que criam dizem, Davi, é normal, às vezes acontece sim, mas não deixa de ser muito estranho. Veja aqui comigo pelo comportamento. Uma coisa é o bode ficar em pé, mas ficar andando para lá e para cá realmente é muito estranho. Vamos ver juntos aqui.
Bom, quem sou eu para desmentir os criadores de bode que dizem que de vez em quando isso acontece, né? Para mim, isso é influência espiritual, mas, né, aí fica a interpretação de cada um. O que não vai ficar na interpretação de cada um é a dica do nosso querido irmão Guilherme Espírito Santo. Um abraço forte para esse caba lá de nós. Guilhermão aí sempre conosco, mandando esse tipo de dica arrasadora, né? E aí, conferindo aqui a matéria que se encontra no site Microsoft Start, a matéria diz o seguinte: faz apenas 3 dias, cabra demônio com traços humanos aterroriza pessoas na Índia. Eu vou mostrar logo a imagem, porque a imagem fala por 1000 palavras, meus irmãos. Olha só que coisa bizarra, imagem pesada, né? Imagem forte. A gente vai falar sobre o que pode causar isso aqui dentro da ciência, né? Alguma anomalia genética, vamos falar sobre isso. Vamos ver logo a matéria, mas realmente é impressionante, né? Você vê o formato do crânio muito parecido, até a boca, né? Muito parecida também com a de um ser humano. É uma coisa realmente esquisita. Até o corpo você vê também, né? Que os braços deu uma misturada, né? Uma misturada muito grande com um braço de homem, né, com o da cabra, né, com as patas da cabra, uma coisa muito esquisita, né? Imagens de uma bizarra criatura parecida com uma cabra que possui características humanas deixaram as pessoas da Índia completamente perplexas. Samira Aissa compartilhou as imagens no Face Lixo, depois que o animal foi descoberto na Índia há alguns anos. O animal, cuja forma lembra de um ser humano, aterrorizou uma aldeia inteira, escreveu ela ao lado de um vídeo da criatura, de acordo com uma reportagem do Asia On. Um animal sem pelo, que parece ter uma mandíbula muito proeminente, tem os lábios e o nariz curvados para dentro, ao invés do focinho convencional como a maioria das cabras tem. A criatura foi apelidada de cabra mutante e cabra demônio pelas pessoas que viram as imagens. Aqui já encerra a matéria. Você vê que quando é um lixo de matéria, né, que querem manipular você, literalmente eles escrevem quase um livro, não é? Mas quando é uma coisa interessante assim, que você se pergunta por quê, como é que isso aqui pode acontecer, aí é 4 linhas, 3 linhas no máximo, né? Porque é como se você não se interessasse por isso. Mas não, as pessoas se interessam, elas querem saber. Só que hoje, meu irmão, a regra do mundo é acabar com a espiritualidade, deixar as pessoas fúteis, porque assim é mais fácil dominá-las. Ora, se tudo acaba aqui, por que não aproveitar o máximo que aqui tem a oferecer? A Bíblia diz que quem pensa assim é o homem insensato, o homem que acha que tudo acaba aqui e quer viver intensamente cada momento. Ele é um homem insensato, porque essa vida é passageira e a verdadeira vida é pós essa. Então, se as pessoas pararem para pensar que elas estão sendo de fato observadas, avaliadas e que as suas más decisões, o seu mau comportamento vai levá-las ao falecimento eterno, muitas das coisas, se elas realmente acreditassem nisso, seriam evitadas, o mundo seria muito melhor. E aí, a agenda a quais eles seguem, do mestre que eles acreditam que vai vencer, não seria implementada no meio da sociedade. Esse é um ponto. Agora, como fisicamente isso pode acontecer? Bom, eu tenho 2 teorias. A primeira, que eu acho muito difícil que tenha acontecido, né? Mas dizem as pessoas mais antigas que de vez em quando esse tipo de bizarrice acontecia. A Bíblia inclusive condena a relação de intimidade de homem com animais, mas mesmo assim muitas pessoas desobedecem, e era comum de vez em quando o sêmen do ser humano, ou seja, do homem, se misturar com o de outro animal, né, que está ali usando, né, se relacionando com aquele determinado animal fêmea, e aí nascer esse tipo de coisa, uma misturada dos dois, já que os dois sêmen se misturaram. Cientificamente falar disso é complicado, né? Seria como se fosse uma fusão genética de sêmen, realmente é muito complicado. A gente imagina que tem muitas pesquisas a esse respeito, naquela área que tem o nome de cachaça, né? Tem uma área que tem o nome da cachaça, que antigamente era dita que era teoria da conspiração, coisa de louco, que não passava de uma base. Depois realmente admitiram o lugar, agora seguram que não tem nada de mais lá, embora ninguém possa nem se aproximar, né? É assim que acontece. Se houvesse, meu irmão, realmente uma conscientização da sociedade, os tais teóricos da conspiração deveriam se tornar os jornalistas de hoje, né? Mas as pessoas simplesmente ignoram e nem gostam de quem fala primeiro.
Veja o ódio que tiveram de Jesus por trazer as boas novas, né? O Yahshua, como muitos preferem chamar. Eu prefiro agora chamar de Messias, né? Muita discussão sobre o nome e eu não estou nem afim de discutir, né? Mas respeitar aí a opinião de cada um. Mas enfim, ele foi odiado por falar a verdade, por dizer o certo, porque é assim que as pessoas são desde a antiguidade. E nos dias de hoje, né, com o esfriamento do amor, isso está ficando cada vez pior. Então é o seguinte, essa é uma das teorias. A outra teoria, e que de vez em quando apareciam uns animais estranhos, inclusive vindos do mar, né? Muitas pessoas diziam que esses animais teriam de alguma forma escapado dessa área da cachaça e aparecido em lugares distantes, né? Já que lá, né, segundo denúncias de pessoas que disseram que já entraram ali, que faziam parte da equipe, era realizado diversos tipos de experiências das mais bizarras, do tipo que foi feita na Segunda Treta Mundial, né? Ninguém nega isso, os cientistas mesmo sabem que vários tratamentos e curas foram conseguidos de formas trágicas, inclusive naquele período da Segunda Treta Mundial, onde vários testes terríveis e desumanos, né, que foi quebrada qualquer ética na medicina, foram desenvolvidas naquela época, né? Então, por conta disso, as pessoas acreditam nessas versões e que ali rola realmente muita experiência. Inclusive você está vendo já hoje a ciência, né, colocando órgão de animais em pessoas, né, fazendo uma limpeza, e não são animais comuns, são animais modificados geneticamente, né? Quando fala, o cara tá com rins de porco, calma lá, né? Não é um porco comum desse que você vai ali no chiqueiro e encontra, não, são porcos modificados geneticamente, né, para ser tirado aquele órgão dele. O homem que recebeu faleceu, né, acabou falecendo. Então assim, o mundo, meu irmão, tem muitas coisas estranhas, né? A terceira teoria, ela tá mais ligada com a espiritualidade. As pessoas consideravam esse tipo de coisa, às vezes animais que nasciam com 2, 3 cabeças, esse tipo de coisa era tido como sinais, né? Sinais de tempos difíceis que estariam se aproximando, presságios do mal, né? E aí vai muito da crença de cada um, né? O meu trabalho aqui não é dizer para você, eu nunca gostei de me colocar nessa posição de dizer para você o que é certo e o que é errado. Eu prefiro simplesmente apontar as principais teorias. E aí, meu caro irmão, cada um com a sua própria sabedoria escolhe acreditar em alguma coisa ou simplesmente ignorar o assunto, tá certo? Mas o meu trabalho aqui com vocês é esse. Eu quero agradecer a todos vocês, meus irmãos, a turma muito grande mesmo das criptomoedas, quase que não dava pra gente honrar nessa data do 15/6 para vocês, né? Que eu prometi levar o curso até esse dia. E quase que não deu pra gente chegar, porque tinha muito aluno e o mais importante é dar assistência a todos esses alunos. Então agradeço a cada um, meus irmãos, muito obrigado mesmo de coração, tá certo? E como eu falei, né, se encerrou. Aqui fica o agradecimento a cada um de vocês, espero que estudem bastante, né? Sempre com o pé no chão, sempre com cautela, né? Vá fazendo seus investimentos, porque nós não temos escolha, né? Vai vir aí, você sabe, o Drex, as moedas serão digitais e das duas uma. Ou você aprende a mexer com uma que é descentralizada, ou você espera aquela que tem todas as seguranças, todas as garantias que a maioria da população anseia e exige isso, tá certo? Então, se você é dos meus que pensa que a proteção que a gente precisa é justamente contra o sistema, né, e não do sistema, foi uma boa, né? Espero que realmente você se esforce. E você que não adquiriu, família, também você pode fazer seus estudos. Tem muita gente disponibilizando bom conteúdo. É claro que nenhum vai falar tudo, mas tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, com esforço, né, e dedicação você também aprende. E eu recomendo muito, tá certo, família? E é isso, agradecer mais uma vez, obrigado a todos, que Deus abençoe cada um. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.